Quem não quer um dia inteiro sem nenhuma perturbação? E isso é totalmente possível, e isso foi demonstrado por Jesus, né? Jesus ele traz todos esses convites aqui, a partir de todas as lições, para que a gente aceite a mesma coisa que ele aceitou e a mesma coisa que ele demonstrou. E na lição de hoje, ele traz essa possibilidade, né? Mostrando o quanto isso é possível, mesmo que no momento presente ali a consciência muitas vezes não esteja vendo isso claramente, mas na lição de hoje ele traz a resposta, assim, ó, é possível, tem como e tem ferramentas para isso, né? Porque muitas vezes a gente ainda necessita de algo que nos lembre, algo externo, até que isso seja totalmente sem palavras, né? Sem precisar de ter ali alguma coisa para ter essa experiência, né? Para ter uma experiência de paz durante todo o dia. E a lição de hoje é a 273, que diz: a quietude da paz de Deus é minha. Talvez agora estejamos prontos para um dia de tranquilidade sem perturbações. Se isso ainda não for viável, ficaremos contentes e mais do que satisfeitos em aprender como tal dia pode ser conseguido. Se cedermos a alguma perturbação, aprendamos como eliminá-la e voltar à paz. Precisamos apenas dizer às nossas mentes com certeza: a quietude da paz de Deus é minha. E nada poderá interferir na paz que o próprio Deus deu ao seu Filho. Pai, a tua paz é a minha. Que necessidade tenho eu de ter medo de que algo possa roubar-me o que queres que eu guarde? Não posso perder as tuas dádivas para mim. E assim, a paz que deste ao teu filho ainda está comigo, na quietude e no meu próprio amor eterno por ti. Então, essa paz, né, a paz de Deus é minha. A gente tem que trazer isso para um estado mental, né, e não algo que aqui alguma coisa vai ser diferente, né, alguma coisa aqui no mundo vai mudar para que essa paz seja experienciada, né? Jesus, ele demonstrou exatamente o oposto disso, né? Nada precisou ser diferente à volta dele para que aquela mentalidade, né, aquela parte da mente ali estivesse ciente da realidade. Por que estava em paz? Porque ele era a própria paz diante de qualquer situação, não importa qual seja a situação. A paz estava ali porque ele era a paz. Ele era o tempo todo ali a lembrança de que o que eu sou é imutável, o que eu sou não tem nada acontecendo com o que eu sou. Então, essas coisas que estão mudando aqui, as oscilações, elas só não são a verdade do que eu sou e nem a verdade do que o outro é. Então, tendo essa ciência, é que não importava o que acontecia, a reação dele àquelas coisas era mudada a partir da ideia de que não, isso aqui já não é a minha realidade. Então, por que eu quero que isso mude? Por que eu quero que isso seja diferente? E a gente passou pela lição anterior agora falando sobre essa busca de satisfação, né? Como podem ilusões satisfazer o Filho de Deus. Então, por que a gente perde a paz? Porque a paz não pode ser perdida, né? A paz não é uma coisa que eu tô sentindo a paz aqui. A paz simplesmente é a lembrança da realidade, a lembrança de Deus, né? De que isso é o que existe agora e não as ilusões. Então, o que é essa paz, né? O que é estar em paz? É só essa ciência, ó. Eu tô ciente da realidade aqui agora, então essa ideia de satisfação é que fica colocando na frente da paz que está presente. Por quê? Porque ao invés de estar ciente da vida, que é antes de tudo, ó, a paz já está aqui presente. Eu quero que a paz seja algo individual, algo para mim. Então, por isso que vai ter a ideia de falta de paz, porque se eu pensar, né, que tem alguma coisa lá fora que tá escolhendo por algo diferente do que eu tô escolhendo, porque eu penso que é a minha paz, então, obviamente, isso vai dar conflito ali, ó. Eu não vou permanecer nesse estado se eu quiser mudar tanto as cenas, quanto as pessoas, quanto as situações, quanto pensamentos, né? Se eu quiser mudar pensamentos aqui, ó, pensar, eu não devia estar lembrando desses pensamentos, ou eu não devia estar remoendo
alguma coisa do passado. Ó, esse eu não devia é mais uma coisa que fica dizendo aqui, ó, tem alguma coisa que tinha que ser diferente. Então, essa ideia, ó, como que eu faço para ter um dia sem perturbações? Se eu não quiser que nada seja diferente, esse é o dia que me será dado, né? Tem uma lição em que é dito isso, uma lição passada, a lição do 71, que diz: só o plano de Deus para a salvação funcionará. E nessa lição é trazido assim, ó, se eu não quiser que nada seja diferente, né? Eu não querer não existe. Eu não quiser que pensamentos sejam diferentes, emoções sejam diferentes, às vezes simplesmente a reação chega. Então, se eu não quiser que isso seja diferente, eu não quiser que as pessoas atuem de uma forma como eu acho que elas deveriam atuar, né? Eu olho para elas e penso assim, se essa pessoa não fosse desse jeitinho, né? Eu não sentiria esse incômodo aqui, eu não sentiria um ranço dela se ela simplesmente fosse um pouquinho mais desse jeito. Ou falasse de um outro jeito comigo, né? Se ela atuasse de um outro jeito diferente, daí eu me sentiria bem. Então, todas essas coisas fazem com que a consciência coloque um impedimento, ela coloca uma barreira para a paz que está presente. Ó, o plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. E o que é guardar mágoas, né? Tudo isso só é um monte de coisas que ficam trazendo a consciência para dizer que ela é separada. Ó. Eu sou uma coisa separada. Ó. Se eu quero que aquela pessoa seja diferente, é porque tem aquela pessoa e tem eu aqui e nós somos algo à parte de Deus. Então, o guardar mágoas aqui é guardar na mente o pensamento de separação. Né? Isso é guardar mágoas, porque qualquer coisa que seja trazido um significado, trazido uma identificação, é uma mágoa que a consciência está guardando. Ó, ele mantém que se outra pessoa falasse ou agisse de modo diferente, se alguma circunstância ou evento externo fosse mudado, seria salvo. Dessa forma, a fonte da salvação é constantemente percebida fora de ti. Cada mágoa que guardas é uma declaração e uma afirmação na qual acreditas, que diz: se isso fosse diferente, eu seria salvo. Desse modo, a mudança da mente necessária para a salvação é exigida de todos e de tudo, exceto de ti mesmo. Então, esse lugar, muitas vezes, que a gente se coloca e vai para esse estado de vítima, como se não fosse a minha decisão mudar ali, ó. Chega uma pessoa, chega uma situação, como se a decisão não fosse minha, não fosse eu que tivesse que atuar ali de uma forma lógica, né, não usando a emoção, porque a gente só se coloca no lugar de vítima, de incapacidade, porque a gente se une à emoção, como se tu fosse aquela emoção, e aí tu tenta atuar a partir daquilo. E aí, obviamente, vai vir a partir das crenças, né? Tu vai atuar a partir de crenças, ao invés da razão ali, ó, de ver assim, nossa, isso aqui não pode ser, não, isso aqui não pode ser a vida, isso aqui não pode ser a minha realidade. Então, como que eu posso atuar, ou como que eu posso mudar aquilo que de repente está ali, que tá parecendo que é um impedimento, né? Qualquer coisa que pode ser mudada, só que o que precisa mudar antes de eu querer atuar aqui, querer mudar as situações, ou não mudar as situações, mas atuar de acordo com o que for possível naquele momento, fazer um acordo, conversar com alguém para mudar alguma situação, dizer para a pessoa, olha, eu prefiro que seja dessa forma, tu tem como fazer assim, né? Porque aqui a gente tem as vontades das crenças e muitas vezes a gente não, mas a gente não precisa negar isso. Só que a gente precisa colocar o quanto, se questionar, né? O quanto a minha paz depende de isso ser desse jeito. Se essa pessoa mudasse essa forma de agir aqui, daí eu ficaria em paz. É diferente de eu sou a paz, né? Antes de tudo, eu me lembro da paz, da existência, que não tá nem aqui, nem na situação, nem naquela imagem, né? Eu lembro que isso aqui é uma ilusão. E então, depois dessa lembrança, é que eu atuo aí, falando com as pessoas, conversando, interagindo, fazendo o que tiver que ser feito aqui,
mas desse lugar de paz, né? Desse lugar de que a realidade não é isso aqui. Então, só assim, né, nós teremos um dia sem perturbações. E como foi dito na lição, né, como foi trazido aqui, se isso acontecer, se isso vier a ser uma distração no dia, né, que a gente use isso, essa frase, ó, a quietude da paz de Deus é minha com certeza, e não como uma coisa para se livrar da reação que está vindo pela interpretação que eu estou fazendo, porque isso é importante, ó, vem um pensamento, vem uma certeza, uma razão que muitas vezes eu quero ter, e aí dentro daquela razão que eu ainda quero manter, eu ainda quero que seja do meu jeito, vem a reação, né, vem uma raiva ali, vem uma angústia, alguma coisa, e aí eu uso essa frase como se fosse a quietude da paz de Deus é minha, e aí eu, na verdade, eu quero só parar de sentir, eu não quero parar, eu não quero trocar a forma como eu tô pensando sobre a situação. Então isso ainda é esse perdão para atacar, né, ainda é manter ali as crenças, né, manter o senso de indivíduo, e agora só tentando mudar aqui, ó, nos efeitos. Então isso ainda faz parte desse lugar de percepção equivocada, né? Então isso é mais uma seta para a gente se observar verdadeiramente e querer mudar o que eu penso sobre aquilo, e não a situação ou as reações ou qualquer coisa que surja como um efeito disso. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!